Deus abençoe os irmãos. Amém. Graças a Deus por nós estamos aqui, né, irmão? O irmão Brana disse que os Brana brigavam no fundo do quintal, mas quando chegava na frente estava abraçando um outro, né? Briga sempre vai ter, às vezes a mulher com o marido, daqui a pouco está abraçando. Às vezes vem para melhorar, né? A situação, vem para melhorar as coisas. Então, eu creio que nada disso vai impedir Deus, né? Você vê que a gente vê aí que já o Espírito Santo ele trabalhou, né? Nos cânticos. E a gente vê que Deus está no nosso meio. Entendeu? Então é assim, nós somos indivíduos, né? Cada um vai entregar sua alma para Cristo individualmente. Eu sou uma casa, Israel é uma casa, todos nós somos uma casa. Todos nós somos uma casa de três cômodos, né? Corpo, alma e espírito. Então, Paulo diz, santifiquem tudo, corpo, alma e espírito. Então, cada um de nós tem que limpar nossa própria casa, pagar nossa própria conta, entendeu? E dar conta da nossa própria alma. Nós não temos que dar conta da alma de ninguém. A alma nossa é nós mesmos que tem que dar conta dela, do que nós faz, do que nós age, da maneira que nós fala. Então, isso aí, Deus trata com o indivíduo, então a gente tem que aprender isso. Cada um é um tabernáculo que tem altar, né, dentro dele, e a sua alma é um altar onde Deus vem, você falar com ele, e é o verdadeiro altar, né? Aqui, 4 paredes são coisas naturais que nós vem aqui para ter companheirismo. Mas o verdadeiro companheirismo com Deus é dentro de nós. Cada um dentro de nós, esse é o verdadeiro companheirismo. Entendeu? Quero ler. Que Deus possa perdoar o nosso pecado, né? Essas falhas humanas que nós temos. Quando nós temos um coração de perdão, é a melhor coisa que nós temos, né? Nós talvez somos violentos, mas tem perdão, tem arrependimento dentro de nós, para nós corrigir. Então isso é o importante. O sangue de Jesus Cristo nós purifica de todo o nosso pecado quando nós se arrepende, quando nós conserta, né? Então o conserto é a coisa mais importante que existe, é consertar aquilo que a gente faz de errado. Se eu erro com a minha mulher, eu conserto com ela. Se erra com o patrão, você conserta com ele. Então, esse conserto é onde leva a gente a voltar, né? Voltar no certo. Deus não chama um homem à toa, né, irmão? Deus, quando coloca um homem num lugar, ele capacita, né? Aquela pessoa, porque cada um tem seu lugar. Ninguém pode tomar o lugar do outro. Então, se Deus capacitou uma pessoa para um lugar, ele é aquele lugar. Então, é o destino dele. A pessoa tem um destino na vida, né? Olha bem aqui, como Moisés, 3,14, São João. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado.
Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Senhor Deus, abençoa essa palavra, Pai. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, nossas falhas, que o Senhor possa nos ajudar. O Senhor já ajudou nos cânticos, nós não tivemos uma meditação, mas tudo é um propósito, né? Deus sabe, mas o Senhor não, sei que o Senhor não deixa nós, o Senhor sempre está ao nosso lado, nas nossas fraquezas, muitas vezes, no nosso dia a dia, o Senhor sempre está nos ajudando. Em nome de Jesus Cristo, que seja feita a tua vontade. Amém. O irmão sabe que Deus, Ele supre as nossas necessidades, né? Aquilo que nós precisamos. A maior necessidade que nós necessitava é a salvação, né? Porque nós estávamos tudo perdido por Adão. Nós estava tudo perdido, não tinha mais meio pela via natural daquele homem Adão. Por um homem veio o pecado no mundo e a morte, que era Adão. Mas por outro homem veio a salvação, que é Jesus Cristo. Entendendo? Então o irmão vai ver que ele teve que se fazer homem, próprio Deus, para poder suprir as nossas necessidades. Nós precisávamos. Ele veio para suprir. Então Deus supre a nossa necessidade naquilo que nós precisamos. O profeta fala assim aqui nessa mensagem, olha bem, que Jesus, ele foi golpeado no Calvário. Para quê? Ele foi golpeado no Calvário. Nosso julgamento estava sobre ele, tá vendo? Nós estava sendo condenado, mas ele pegou o nosso julgamento sobre ele. Olha bem, ali no Calvário foi um tribunal. Era para nós tudo ser condenado, mas Jesus ali no Calvário, ele pegou a nossa necessidade, nossos pecados, nossas enfermidades, tudo colocou sobre ele. E ele morreu por nós ali no Calvário, tirando tudo de nós e colocando sobre ele. Então ele deixou nós livres. Entendendo? O próprio Deus para suprir as nossas necessidades. Então todas as nossas necessidades que nós precisamos na via terrena, Deus fez no Calvário. Olha bem aqui. Deus golpeou essa rocha que era Jesus. No Calvário. Nosso julgamento estava sobre ele, para que Deus pudesse vir o Espírito de vida que daria a você e a mim. Vida eterna, tá vendo? Tá vendo? Para que ele pudesse vir o Espírito de vida, que é o Espírito Santo, ele precisou ser golpeado no Calvário. Então, quando o Espírito Santo vem na nossa vida, então aí vem a vida eterna para nós. Porque tudo que Deus era, ele derramou em Jesus. E tudo que Jesus é, ele derrama em nós. Está entendendo? Para suprir a nossa necessidade. Olha bem. Olha, ele nunca estiver, olha, está falando aqui da... Essa é uma perfeita parábola disto ali. Ele está falando no deserto. Lá no deserto, ele estava mostrando, através daquela rocha, o que Jesus ia fazer. Mostrando através da serpente, o que Jesus ia fazer. Está vendo? Olha bem, irmão, Deus sempre supre as nossas necessidades. Olha bem, aquele povo de Israel, ali, quando eles precisavam de água, Deus dava água para eles. Quando eles precisavam de cura, Deus curava eles. Através de uma serpente. Era Deus, através de uma serpente, curando aquele povo quando ficava doente. Deus suprindo a necessidade daquele povo através de uma serpente. Deus suprindo a necessidade deles através de uma rocha, dando água. Mostrando Jesus Cristo.
Mostrando que Deus supre a nossa necessidade naquilo que nós precisamos. Olha bem aqui. Agora eu quero falar para vocês, meu irmão. Deus supre a nossa necessidade. Nós não estamos precisando de uma igreja? Nossa. Então Deus supre a nossa necessidade. Agora, se nós fazer tumulto, é pior. Porque Deus supre nossa necessidade. Se Deus tirou a água da rocha, Ele pode tirar de nós, aquilo que necessita. Entendeu? Olha bem aqui. Ó. Eles nunca tiveram que puxar, cavar, bombear ou qualquer coisa, apenas participar. Olha, mano, eles não precisava bombear, não precisava puxar. Eles tinham que participar daquela rocha quando Moisés feriu, tirou a água para eles. Nós temos que participar do que Jesus já fez por nós e continua fazendo, irmão. É participar só. Está tudo... Ele supre a nossa necessidade. Agora nós temos que participar. O que eles faziam? Era participar daquilo que Deus estava fazendo para ele no deserto. Ele não fazia nada. Eles tinham que participar do que era feito para eles. Agora, nós temos que participar daquilo que Deus faz para nós. É só isso. Quando eles não tiver de cavar para tirar de açude, ele não tiver de tirar com balde, e não tiver que ter nenhuma manivela com quem pegá-la, eles apenas tiveram que participar dela. Nós só temos que participar do que Jesus faz, não é Ele. Sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira e vós são as varas. E a videira, a raiz é que dá o fruto para a vara. Jesus é como um marido. E nós somos como uma mulher. O marido é que dá o fruto para a mulher. O fruto está no marido, a semente. E o fruto está em Jesus. Ele leva o fruto para a semente. Então, a vara produz o que Jesus... O fruto. Quem produz o fruto é a igreja. É isso tudo que há agora. Você não tem que se unir a nada. Você não tem de ir ao altar, elaborar alguma coisa. Bombeando. Você não tem de dizer uma palavra repetida vezes, até consegui-lo com fusão de língua. A única coisa que você tem que fazer é apenas participar dele livremente. Você não tem que fazer nada. O caminho provido por Deus, nada de bombeamento, nada de compreensão, nem nada, apenas tomar dela livremente. Nada que você tenha de fazer, apenas participar do que Jesus fez por nós, irmão. O problema das vezes a gente não participa. Se você está com sede e você não vai beber água, você vai morrer de sede. Quem vai matar a sua sede é a água. Você vai lá beber, só participar. A água está caindo lá, participar dela. A água já existe. A água não existe. O que é que você tem que fazer? Participar, beber ela. É a mesma coisa de Jesus. Quem tiver sede, ele disse, estava pregando, quem tiver sede, venha a mim e beba. Vinde a mim todos que estiverem cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele está mandando ir nele. Como Israel foi naquela rocha tomar água. Como Israel foi naquela serpente. Moisés falou, olha para a serpente. E está pensando que Israel era o quê? Era rebelde. Estava em juízo, porque eles tinham se rebelado contra Moisés. E a serpente começou a picar eles. Por causa da rebeldia. E Deus assim mesmo.
Assim mesmo, Deus mandou Moisés levantar uma serpente, mesmo eles sendo rebeldes, e somente eles olhar para a serpente, eles eram curados. Nós também não somos bons, não, irmão. Nós não somos aquelas coisas, não. Mas vamos olhar para aquele que é bom, para aquele que tem, que é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha bem aqui, irmão. O que ele fala aqui, que coisa tremenda. Eles nunca tiveram de cavar para conseguir. Eles nunca tiveram de descer e chorar. Davi a gente chora muito, meu irmão, é participar. Davi a gente reclama muito, mas é participar, nós já tem. Nós já tem a cura. Nós já tem o Espírito Santo, que foi derramado. Ele já pegou o seu julgamento. Ele já te perdoou. Agora é participar. Esse é o duro que nós, às vezes, não participamos. E se não participar, ia perecer Israel. A única maneira de Israel ser salvo era participar daquilo que estava acontecendo. É o que ele está falando aqui. Eles nunca tiveram de descer, chorar a noite toda para consegui-la. Eles apenas participaram dela. Estava ferida e pronta. Isso mesmo. Ele foi ferido e está pronto para servir nós. Não é que ele vai aprontar. Está entendendo? Está pronto. A comida está na mesa. A mesa já está preparada. Tem cura em cima dessa mesa, tem salvação em cima dessa mesa, tem vida eterna em cima dessa mesa. É só você chegar, sentar e comer. Irmão, esse negócio de ser brabo, muitas vezes não resolve. O Brando diz que o problema é a hora da morte. A hora da morte todo mundo vira covarde. E a morte se torna a coisa mais preciosa que existe. Mas ela é a coisa mais terrível que existe. Porque isso que Jesus ele veio para livrar nós da morte. Ele morreu no nosso lugar para livrar nós da morte. Porque a morte, ela é um nascimento, a morte. Você nasce aqui no mundo e quando você morre, você nasce para o lado de lá. Você não morre. Morte não acaba, não. A morte, quando você morre, ela começa o outro lado. E se você não tiver Jesus, ele já veio, pagou o preço, fez tudo para a gente. Mas se a gente não tiver Jesus, a morte pega nós. E a morte, ela é uma carruagem. Tanto ela leva você para o céu, como ela leva você para o inferno. Todo aquele que participa, todo aquele que é participante, ele não perece. Mas quem não participa, perece. Porque quando chega a morte, existe espírito, alma e corpo. Nós não somos só. Morreu, acabou. O corpo vai para o pó, acabou. Não. Você é corpo, alma e espírito. Simplesmente seu corpo vai para o pó. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, o espírito volta para Deus. E a alma, para onde que ela vai? Agora, nós às vezes somos difíceis de entender, mas o profeta diz que Deus deu toda a sabedoria para nós. Nós temos toda a sabedoria. Nós que somos evangélicos, temos toda a sabedoria.
As pessoas do mundo dizem, morreu, acabou, porque eles não vê um outro corpo que chama corpo celeste. Nós tem outro corpo fora desse. Chama corpo celeste. Deus fez corpo terrestre, corpo celeste, entendendo? Corpo terrestre, corpo celeste, depois corpo glorificado, é 3 corpos também. Quando nós morremos aqui, nós nascemos no outro corpo. Porque quando nós vem aqui na terra, quando nós nasce aqui na terra, da nossa mãe, quando nós entra no óvulo da nossa mãe, nós já é um espírito, porque ninguém vive sem espírito. Então você já é uma vida sendo formada dentro da mãe através de um germe. Você vai formando. É um espírito que você tem, um espírito de vida. Esse é o espírito que sai quando você morre também. Ele entra no ventre da mãe para dar vida para você, para formar o ser. E quando você nasce aqui na terra, quando ele sai, você morre. Tá entendendo? Então você tem um espírito de vida, entendeu? Que habita no seu sangue. Esse espírito habita no nosso sangue, que é o espírito de vida. Quer dizer, o sangue do pai entra na mãe, já entra com o espírito de vida. Porque ele habita no sangue. Entendendo? Através daquele germe que está no pai que vai para a mãe. Quando nós nasce, ao redor da mãe, a mãe, quando a mãe vai dar luz, o Mombrão diz que naquele momento ela fica feliz, ela fica alegre, porque ela vai dar a luz. É dor, na verdade, mas sabe que vai ter um filho. O irmão Bruno fala que aquele anjo, o anjo daquele neném, está ali ao redor da mãe. Esse é o corpo celestial. Aquele anjo está ali ao redor da mãe para dar para ela a alma. O animal não tem isso. O animal só tem espírito. Por isso que nós temos que dar conta a Deus, porque nós temos alma. A alma que pecar, essa morrerá. O problema está na alma. Por isso que nós temos que aceitar Jesus na alma para cuidar do nosso corpo. Por isso que nós somos seres que tem que aceitar Jesus e participar. Porque nós temos uma alma. Está entendendo? Agora, quando nós morremos, quando chega na hora da morte, o que acontece? Esse anjo, ele está ali outra vez. Aí você volta para ele. A alma vem dele e na hora da morte, você volta, aí você nasce nele de novo. Você nasceu aqui, através daquele anjo, a sua alma. Aí, quando você morre, aquela alma volta para aquele anjo. Agora, se você não entrou no caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se você não entrou no caminho, você está fora do caminho. E Jesus é o caminho do céu. E se você não está no caminho, você está em outro caminho. A sua alma sai de você e vai para a luz, que é o corpo teofânico, vai para o paraíso. Mas se ela não estiver na luz, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Se você não estiver na luz, você está nas trevas. Então, quando você morre, você não tem luz, você é treva. Jesus diz, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então, quem está em Cristo é a luz do mundo e o sal da terra. Agora, a pessoa que não crê, ele não tem a luz, ele é treva. Existe animal da luz e animal das trevas. Quando o sol vem, o animal da luz fica tudo feliz, já voa, e os pássaros cantam e sai correndo. Mas o animal da treva não gosta da luz, ele esfia por baixo das leiras, ele foge da luz, porque ele é das trevas, ele anda de noite. Essas são as pessoas que não aceitam Jesus. Porque só tem uma luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E aquele que não andar na luz, como eu na luz está, não tem comunhão com Deus.
Aquele que não andar na luz, como ele na luz está, não tem comunhão com Deus. E aquele que tem comunhão com Deus, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Quem tem comunhão com Deus. Por isso que ele veio no mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para poder pegar todo o nosso julgamento, mas nós temos que aceitar isso, participar. Se nós não participar, nós estamos condenados. E a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixa eu caminhar mais um pouco aqui na mensagem. Olha bem, eu estou olhando para um homem agora, sentado na parte de trás da sala, aqui. Eu lembro de lhe haver dito isso, num velho estábulo um dia. Está falando que ele falou para esse homem aí sobre isso. Eu estou pregando aqui. Sentado na parte de trás da sala aqui. Ele estava lá. Eu me lembro de lhe haver dito isso, num velho estábulo, um dia, junto a uma manjedoura. O profeta falando de Jesus para o homem, né? Ele disse: mas eu não sou bom. O homem falou para o profeta. O profeta evangelizando ele. E ele disse: eu não sou bom. Eu disse: eu sei que você não é. E eu disse: eu também não sou. Olha bem, o profeta está dizendo: eu também não sou. Porém eu disse: você está olhando para o que você é. Pare de olhar para o que você é. Olhe para o que ele é. Olhe para o que... Por isso, irmão, nós não aceitamos Jesus, porque nós ficamos olhando para o que nós é. Se ele não olhasse para a rocha, ele tinha morrido para a serpente. Eles tinham que participar. O que nós temos que fazer é participar, aceitar, porque nós não somos nada, nós não somos bons, somos pecadores. Só tem um que é bom, é Jesus. Só tem um meio de matar a sede, é água. Só tem um meio de cozinhar, é fogo. Se você não pôr a panela no fogo, não cozinha. Olha bem, eu disse: eu sei que você não é. E eu disse: eu também não sou. Porém eu disse: você está olhando para o que você é. Pare de olhar para o que você é. Olha para o que ele é. Ele disse: eu apenas pudesse me livrar desse cigarro. Presta bem atenção, meu irmão. Se eu apenas pudesse, ele fumava. Se eu pudesse apenas livrar desse cigarro, irmão Brana, eu seria um cristão. Eu disse: não se livre deles. Olha bem. Você está tentando se tornar bom. E então vira ele. Ele nunca veio para salvar homens bons. Ele veio para salvar homem mau. Sabia que era um mau. Ele disse: bem. E eu disse: ouça bem. Ouça, você não quer ir para o inferno, quer? Ele disse: não. Eu disse: bem, você não tem de ir. Ele morreu para que você não tenha que ir. Irmão, quem tem que tirar nossas coisas é nós aceitar.
Nós participar. É quando Deus faz uma obra em nós. É quando Deus vem e Ele faz para nós uma limpeza. Deus fazendo uma limpeza. E se nós aceitar Ele, se nós participar dEle, Ele supre a nossa necessidade. Porque fumar não é necessidade. Beber não é necessidade. Então o que é a nossa necessidade? É largar do cigarro, largar da bebida. Você não tem necessidade de fumar, não tem necessidade de beber. A necessidade nossa é largar disso aí. A necessidade nossa é largar do erro. A necessidade nossa é largar do pecado. E quem pode fazer isso é Ele. Aí o profeta disse aqui, e eu disse, lá vai você de volta a esse cigarro. Pare de pensar sobre esse cigarro. Somente recorde, pense sobre ele. Irmão, ele é o caminho para nós. Ele é a vida. É nele que nós temos que ir. É o seu, preciso parar. Eu preciso fazer isso. Mas não vai nele, não ora, cai de joelho no chão. Vai, faz igual Israel. Foi lá e olhou na serpente. Foi lá e bebeu da água. Não, eu vou parar de fazer tudo para depois eu vou para a igreja. Vinde a mim todo que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Isso é para ele, é tudo fácil. E para nós, da vez, se torna difícil. E está tão fácil, está na nossa frente. O irmão Branham disse que aquela água que saiu da rocha inundou o deserto. Porque era 2 milhões de pessoas, tinha animais, tinha tudo, 2 milhões de pessoas, ali não saiu uma gota de água não, ali saiu milhões de litros de água, e nós temos milhões de bênçãos que saem de Jesus. Jesus é o oceano, por que economizar a água do oceano? E nós economizamos. Irmão, o problema nosso é nós quer fazer. Ele quer fazer. Ele quer fazer, não leva nada. Olha bem. Eu disse, lá vai você de volta a esse cigarro. Pare de pensar sobre esse cigarro. Somente recorde, pense sobre ele. O que ele fez, o que ele é, não o que você é. Você não é bom. E você nunca foi e nunca será. Nós não somos bons, nós nunca vamos ser bons. Jesus disse que nós somos mal. E vocês sendo mal, sabe dar boas coisas para o vosso filho, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens para vocês. Porque Ele tem. Nós não tem salvação para dar para ninguém. Nós não tem sangue para dar para ninguém. Nós não tem bênção para dar para ninguém. Mas Ele tem. Nenhum homem podia pegar o pecado, mas Ele pegou. Nenhum homem tem um sangue para remir, mas Ele tem um sangue remidor, que cada vez que nós se arrepende, esse sangue nós purifica e leva para o mar do esquecimento e joga na costa do diabo. Isso é um espírito, meu, não é você. Você tem que ir nele para tirar esse espírito de fumar.
Você tem que ir nele para tirar esse espírito de bebê. É ele que tira o espírito do câncer. O câncer é um espírito. A catarata é um espírito. E quem pode tirar espírito? Você vai querer se limpar, você não se limpa, porque você não é bom. Daqui a pouco você está voltando a fazer a mesma coisa. Mas quando ele faz uma obra, está feito. Esse negócio eu fiz, eu deixei de fazer. Olha para ele, é ele que faz. Agora a única coisa que você tem que fazer, se ele tomou o seu lugar, lá, você apenas prontamente aceite. Ele já tomou o seu lugar. Você prontamente aceite o que ele fez. Se você aceitar, não tem trono branco para você. O julgamento foi no Calvário. O Cádio de Barneia, Jesus morreu no Calvário, o Cádio de Barneia, e o Jordão é a morte. Ele passou o Jordão da morte e voltou e mostrou que tem vida para o lado de lá. Quando a gente vai nele, meu irmão, e aceita ele, não tem nada difícil para mim. É difícil eu fazer as coisas, meu irmão, quando é eu, porque eu não sou bom. Mas quando é Jesus que faz, e quem vai fazer essa igreja nossa é Jesus. Se ele não fazer, vamos olhar nele. Ele supra a nossa necessidade, não é precisa. Isso aqui não é nosso. Isso aqui não é nosso. É necessário. Ele sabe que nós precisa. Eu sei, irmão, que nós não estamos num momento de construção, não. Nós estamos no fim do tempo. Mas só que nós necessita. Nós temos que olhar no que nós estamos vivendo. Nós não sabemos se Jesus vai vir amanhã ou vem depois. Mas enquanto ele não vir, nós temos que estar agindo. Nós temos que estar fazendo. Ó, a igreja está acomodada aqui. Parece que eu vejo que a igreja acomodou. Ela acomodou aqui. Mas, irmão, se for ver, tinha que pagar aluguel disso aqui. Será que a pessoa não vê? E nós estamos sendo parasita? E eles estão dando o salão aqui para nós construir. Agora faz 5 anos que nós estamos aqui, ninguém se move. Agora, precisa de ter voz para falar, né? Ó. Ora, o profeta fala, ora, ele disse, isso é simples. Deixa eu ver mais para cima onde eu estou. Você não é bom, e você nunca foi e nunca será. Porém, é o que ele é. Ele é o tal. Irmão, Jesus é o tal. Quando entrevistaram um jogador de futebol que chama Romário, Romário é a garganta, né? Era um cara garganta, gostava de se mostrar. Aí ele falou assim, quando eu nasci, Deus falou, eu sou o cara.
Isso é blasfêmia. Aí vem o Roberto Carlos, fala, pegando essa conversa do Romário, esse cara sou eu, esse cara sou eu. O tal é Jesus, o cara é Jesus, que venceu a morte, venceu o inferno, venceu e pegou uma coroa. Ele é o campeão dos campeões, Jesus Cristo. Ele é o tal. E eu disse, agora a única coisa que você tem de fazer, se ele tomou o seu lugar lá, você apenas prontamente aceite o que ele fez. A única coisa que você tem que fazer é apenas aceitar isso, é participar do que Jesus fez. A pessoa vai para o inferno porque quer. Ninguém vai levar você para o inferno, não é o diabo, não. É você. Ele não morreu no lugar do diabo, ele morreu no nosso lugar. Ele te salvou, ele pegou o teu julgamento. Se você vai para o inferno é porque você quis ir. Você julgou a si mesmo e não soube julgar certo. Você sabe que hoje hoje é um julgamento, nós estamos julgando nós. Julgando, mas onde você vai? Onde eu vou? Aonde você vai passar a vida eterna? No céu ou no inferno? Na mão do diabo ou na mão de Deus? É você que escolhe, é livre-arbítrio. Aí ele disse, isso é simples. Olha bem, o homem já começou a se mover, ó. Ele disse, isso é simples, eu farei isso. Olha bem, isso que é bom, né? Eu farei isso. E eu disse, aqui está o riacho. Está a água. Está vendo? E eu trouxe aqui, eu batizei no nome do Senhor Jesus Cristo. Alguns dos seus parentes estão sentados aqui. E eu sei que eles me estranharam ao fazer isso. Porém, eu sabia que eu estava fazendo. Quando a gente está falando de Jesus, meu, que ele salva, que ele cura, que ele te perdoa, você sabe o que você está falando. Porque ele faz. Ele já fez. Você está falando de uma coisa que você tem certeza. Agora é duro de mover as pessoas, né, irmão? Como é duro de fazer a pessoa aceitar. Jesus bate no coração. Pastor prega. Pá, abre esse coração, irmão. Ele não abre. E Jesus não abre o coração de ninguém. Você que tem que abrir. O único ser que Deus respeita é o ser humano. Tem que aceitar. Ele não obrigou ninguém a beber água, não obrigou ninguém a olhar para a rocha. Ele mandou olhar. Pessoa prefere ir para o inferno do que aceitar a salvação. Porque a pessoa é ruim. Fosse bom, ruim. Você não é bom mesmo. Você tem que aceitar. Você não aceita porque você é bom. Você tem que aceitar. Você tem que vir. Você vinde a mim, você tem que vir nele cansado. Cansado de beber. Cansado de errar. Vinde cansado para ele te livrar da canseira. Eu sabia que o Espírito Santo ia falar. Eu não sou nada.
Eu sou até meio bocudo. Mas só que Deus tem algo, né? Pode falar quem quiser. Eu não sou bom. Eu sou mau. Mas Jesus é bom. Alguns dos seus parentes estão sentados aqui e eu sei que eles me estranharam ao fazer isto. Porém, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu vi no homem algo que era genuíno. Eu pude ver isto ali. E eu levei e batizei no nome do Senhor Jesus. E quando nós fizemos isso, ele está falando que os parentes estranhou. Estranha mesmo. Quando você aceita Jesus, parentaiada tudo estranha. Irmão, vai ser crente? Oh, vai ser crente? E quando nós fizemos isso, não foi muito depois disso, presta atenção, que eu fui à casa de seu filho, nós tivemos uma visão de uma árvore sendo quebrada. Presta atenção. O profeta teve uma visão de uma árvore sendo quebrada na casa do filho do homem. E num certo lugar, e o homem caiu, quase quebrou a espinha. E essa árvore era ele. Essa árvore aí. Quase quebrou a espinha. E nós levamos ao hospital. Isso aqui é uma visão que o profeta teve. E nessa noite, o Senhor me revelou para mim que foi o fim do cigarro. Quando ela aceitou Jesus e foi batizado, participou do que Jesus fez, quando ele batizou em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, o sangue de Jesus Cristo remiu ele. Porque foi isso que Pedro disse no dia de Pentecoste, quando surgiu a igreja primitiva. Ele falou 3 coisas ali. Você ser batizado em nome de Jesus Cristo, que é para o perdão do pecado. Mas a remissão do pecado é o sangue. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão do pecado. Mas tem a remissão do pecado, que é o sangue. Porque foi o sangue dele que remiu o pecado do Calvário. O pecado é remido através do sangue. Porque o sangue o sangue de Cristo é a única química que pega o nosso pecado e devolve para o dono dele, que é o diabo. Não foi Deus que trouxe o pecado, é o diabo. Então Jesus tinha que vir para derramar o seu sangue por nossa causa, para que através daquele sangue ele pegasse o pecado, pegasse as enfermidades e colocasse de volta na costa do dono, que é o diabo. E foi isso que... Porque a remissão do pecado leva você para tomar água, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz a limpeza. Depois do sangue ainda tem o batismo de fogo. Quando você aceita Jesus, tem meios. Você batiza no nome dele, ele perdoa seu pecado, o sangue dele rime você, tira todo aquilo que está de mal. Depois vem o batismo de fogo, para queimar. Daí vem o Espírito Santo. Seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão do pecado, e receberei o dom do Espírito Santo. Não é só uma coisa que ele falou ali. É um processo. Água, sangue e Espírito. 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Esses 3 são um. 3 que testificam na terra: água, sangue e o Espírito. É 3 que é o testemunho na terra. Você tem que ter 3 testemunhos. Porque na hora que você chegar na hora da morte, se você não tiver esses 3 testemunhos, é a mesma coisa de você chegar na fronteira
Quando você chega na estrada, você chega ali na fronteira, ali que você vai para o Paraguai, nessas fronteiras aí, o guarda para você, cadê o documento? E quando você morre, o diabo está ali esperando também. Deus está te esperando, mas o diabo também está. Cadê? Cadê os testemunhos? Você aceitou Jesus? Cadê o testemunho que você vai passar para o lado de lá do Jordão? O Jordão é a morte, tem uma fronteira. Você tem que passar para o lado do Jordão, porque o Canaã está para o lado de lá. O milênio está para o lado de lá. O paraíso está para o lado de lá. E você chega na hora da sua morte, vou falar que é o melhor lugar e o pior. Chega na hora da sua morte, Satanás está ali. Cadê? Cadê a água, o sangue e o espírito? Eu não aceitei porque eu gostava de fumar, eu gostava de beber, eu gostava de mulherada. Então você vai ficar aqui. Está vendo lá? Porque o Mont diz que quando você morre, você vê o céu e vê o inferno. Aí o bicho começa a gritar. Os demônios vêm. Aquele bando de demônios vem abraçar o camarada. E é só grito no hospital. Aí vem o médico com injeção para acalmar aquela alma perdida, gritando. Não passou a fronteira porque estava com o documento atrasado. Aí quando você chega na fronteira, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que você tem o sangue de Jesus Cristo e o Espírito de Jesus Cristo, vem os anjos de Deus e te abraça. Vem os anjos, o primeiro que você vê é o céu, é Jesus. O primeiro mártir que viu Jesus foi Estevão. Eis que vejo o céu aberto e Jesus à destra de Deus. Primeiro mártir depois, porque ninguém via antes. O sangue deu condição. Você vê o céu aberto na hora da sua morte. E ele escolheu o céu, esse homem. Mas precisou alguém pregar para ele, você viu? Nós estamos precisando, meu irmão, de evangelista. Vocês entenderam, irmão? Mas é duro, irmão, de ganhar alma. É duro. É duro de ganhar uma alma. Porque tem duas influências. Tem duas influências. Você está pensando que Deus deixou Satanás dominar o mundo? Aí, a Bíblia diz que o inferno foi aberto e subiu na terra. Mas o céu foi aberto também. Os anjos do diabo estão acampados ao redor das pessoas, mas os anjos de Deus estão acampados ao redor daquele que teme Deus. Os anjos estão acampados aqui. Os anjos de Deus os anjos de Deus acampam ao redor daquele que teme a Deus. É um confronto. Porque tanto a influência de Deus como a influência do diabo sobe na terra. O inferno sobe trazendo as suas influências. Bebedeira, cigarro, mulherada, nu. Mulher nu é espírito do inferno que está nela. Essas mulheres com esse short, com esses cabelos cortados, é o diabo. São demônios. Está gravado? Então muito vai ouvir isso aí. Acho que eles nunca viram uma pancada dessa, né?
Essas Jezabéis. Quem que era o espírito de Jezabéis? Lutando contra Deus? Odiava Deus? Porque o Deus dela era o Deus Baal. E o Deus desse mundo é Deus Baal. É adoração de jogador de futebol, adoração de artista, adoração, um quer ser artista de novela, outro quer ser jogador de futebol, outro quer isso. Isso tudo é o inferno que abriu a sua boca. O inferno desceu quando nasceu a igreja primitiva para matar aqueles cristãos. Colocava arena para o povo. Hoje colocaram arena, estádio de futebol, para pegar o povo no dia de domingo. O profeta diz que 90% do povo não vai na igreja, vai atrás de entretenimento. Vai atrás das influências do diabo. Quando tem uma igreja com a porta aberta para a pessoa aí que vai falar de Deus, falar desse Jesus que salva, falar desse Jesus que cura. Mas nem sabe quem é Jesus. O Jesus deles é um Jesus que todo mundo que morre está lá no céu. Que Jesus é esse? Faz dia de Natal, nem sabe o que é Natal, nem sabe o que é Páscoa. É tudo entretenimento, festa. Ele fala aqui, estou terminando lá. Esta é a razão que eu não creio que nenhum sistema feito pelo homem possa permanecer. Nenhum sistema feito pelo homem pode permanecer. Deus tem um caminho provido. Não é metodista, não é batista, presbiteriano, mas é Jesus. É Jesus Cristo, pelo novo nascimento. Crendo nessa Bíblia, esse é o caminho provido por Deus. É o único caminho que ele tem. É em Jesus Cristo, seu Filho. É em seu Filho, ele pôs o seu nome no seu. Ele pôs o seu nome. O nome de Deus é Jesus, porque ele veio em nome de seu Pai. Assim esse seria o nome de Deus, porque ele era Deus. Está vendo? Está vendo? E será que o povo crê que Jesus é Deus? Aí que está, eles não crê. Eles crêem que Deus é três, Deus é uma pessoa, Jesus é outra pessoa e o Espírito Santo é três pessoas que a religião crê. O mundo crê assim. E Jesus Cristo é Deus. Deus manifestou em carne. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Deus não podia morrer pelos filhos. Deus é espírito, não tem sangue. Então ele teve que fazer um corpo para ele e Maria. Então o corpo que ele fez de Maria não foi sexual igual o nosso. Por isso que nós não somos bons, nós viemos de sexo, nós viemos de desejo da carne. Jesus veio de Deus, porque ele era o corpo desse Deus. Jesus foi gerado no ventre de uma virgem, o sangue de Deus. Nós somos sangue sexual. Por isso que no nosso sangue habita câncer, habita pecado, porque o nosso sangue é pecado. É casa de pecado, é casa de enfermidade, mas o sangue de Cristo é que limpa a nossa enfermidade.
Por isso que quando ele se fez homem, Deus, ele pôs o nome dele em Jesus. Jesus é Deus feito carne. Deus precisou encarnar, então ele teve que fazer um corpo para ele, então chamou filho. Deus precisava morrer, e Deus não podia morrer, ele é espírito. Tinha que se fazer homem. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho. E o filho era o sangue de Deus. E quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter o sangue de Deus na nossa vida. Então o Espírito Santo ele pode vir em nós. Eu fiquei mais aqui por causa da gravação. Mas eu não sou acostumado a ficar atrás de púlpito, não. Eu sou acostumado a entrar e eu estou me corrigindo, sabe? Irmão, o que eu falei aí, a pessoa pode se doer, mas é uma verdade. Não é? E a verdade dói. Mas conhecerei a verdade liberta a gente. Quem liberta a gente é a verdade. Se a gente nunca ouviu a verdade, a gente nunca se liberta. Por isso que Jesus é a verdade. No momento em que a gente prega a verdade para uma pessoa, e a pessoa rejeita, ele não resta mais sacrifício para a pessoa, não. A pessoa está vendo a verdade. Aquele que recebe o conhecimento da verdade e não aceita, o sacrifício de Jesus Cristo é anulado para ele. Porque você apresentou o caminho para ele andar. O caminho que leva ao céu, ele não aceita o caminho do céu. Então ele está no outro caminho. Se ele não está no caminho do céu, está no outro caminho. O caminho que conduz à vida é Jesus. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Quer dizer, aonde que Deus leva a gente? Deus dá riqueza para nós, mas para levar para a salvação, Ele leva nós em Jesus, irmão. Deus pode dar bens para nós também. Casa boa, carro bom. Mas para a salvação é Jesus. É aonde que Deus leva você. Deus não leva você para lado nenhum mais. Ele dá o sol, esse sol aí, ó. Esse sol é para cuidar de nós, para cuidar do natural, sabe disso? Ele deu o sol, é para cuidar de nós. Esse sol tem 3 raios, ele cuida da lavoura, ele que madura a semente. Esse é o natural, mas para a salvação se chama sol da justiça. O sol natural, você sabe que é para cuidar de nós? O sol tem tudo. O sol, esse sol aí que você está vendo, ele tem tudo. Ele tem tudo nesse sol, ele tem as vitaminas, as químicas, a terra saiu dele, tudo saiu dele, do sol. É o sol que cuida de nós, aí naturalmente falando. Disse que tem pessoas que não comem, vivem do sol. Viu? Vive do sol. Porque o sol pode sustentar a gente. Tem isso aí, pode pegar na internet, vocês têm. Na internet você vai ver que tem pessoa que vive do sol. Vamos terminar, porque se a gente for ficar falando aqui... Tem um testemunho para dar. Quem? Ah, pode vir. Porque se tiver um bilhetinho aqui, a gente olha. Se eu ofendi alguém, me perdoa. Bom dia a todos. Irmão, eu estou grata a Deus, né, por estar aqui de novo. Tá? Muito agradecida a Deus. Eu confesso para vocês que a hora que eu cheguei, eu me assustei com a situação. Porque o inimigo estava agitado lá fora. Muito. Só que a hora que eu entrei aqui dentro, eu falei, nossa, que paz. Eu fui batizada na igreja aqui, tá? Eu fui
Curada também, eu fui curada de uma fístula no cérebro. Eu já dei um testemunho aqui no ano passado. E confesso para vocês que eu fiquei assustada. Mas quando eu entrei aqui, que começou os louvores, como o Espírito Santo manifestou aqui. Verdade, eu senti, e é raro eu sentir o que eu senti aqui. Eu estou em outra igreja, em Pirassununga, porque a gente não teve essa igreja lá, mas eu continuei caminhando no caminho de Deus. E sou muito grata a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. É fácil a gente julgar, mas para a gente pôr no lugar da pessoa e das situações, é muito difícil, né? Você fala, puxa vida, se fosse eu, o que aconteceu? Então, tal, mas quando o Espírito Santo entrou aqui dentro, senti uma paz no coração e o trabalhar dele nas nossas vidas. Então, a gente tem que valorizar muito o que o pastor acabou de falar. O pastor falou tudo que está no meu coração. Então, a gente precisa vigiar muito, né, e permitir que o Espírito Santo venha no nosso coração. Então, eu só queria falar isso, gente, tá? Para vocês que eu senti muito a presença do Espírito Santo na minha vida, aqui. Eu senti. É uma igreja muito abençoada. Eu gosto, todas as vezes que eu vim para Araras, para a casa da Márcia, eu quero vir aqui. E foi bom essa situação, para a gente ver que Deus age, de verdade. Deus está aqui, que Deus está em cada um de nós. Amém. Muito obrigada, que Deus abençoe. Amém, amém. Bate a salva de palmas para Jesus. Obrigada, Deus abençoe. A irmã teve um livramento, né, irmã? Aquele livramento da irmã foi Jesus, viu, irmã? Se não for, porque o diabo não dá livramento para ninguém, não. Entendeu? A única solução ali foi Deus para a irmã, porque o médico já tinha, o médico por ele já tinha tirado quase que a mão, né? Mas Deus estava no médico também, na mão daquele médico, e livrou a irmã. A gente, irmão, como ser humano, a gente está falando aqui, a gente não é bom. Se a gente tomar cuidado, a gente fica só naquela maneira de não ser bom. Porque só tem um que é bom, é Jesus. Então, por isso que a gente está falando aqui, porque a gente tem que participar dele. Não é você querer ser o cara, não tem o tal é ele, como a gente estava falando aqui. Ele resolve, ele abre porta. Como eu estava falando assim, mas o nosso coração é nós que tem que abrir para ele. Porque o crítico chegou num quadro, que tinha um homem fazendo um quadro. Ele estava fazendo um quadro de um homem batendo na porta, entendeu? Aí o crítico chegou, sabe que tem o crítico, né? O crítico chegou, olhou naquele quadro, falou, mas não está certo, tem uma coisa errada aí. Por quê? Aquele homem batendo na porta, está errado. O trinco fica para o lado de dentro. Quem tinha que abrir é o que está para o lado de dentro. Entendeu? Não é que tem que abrir a porta, porque ele está batendo. Ele esquitou a porta e bate. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei. Está vendo? Então ele quer entrar em nós, mas nós temos que abrir o coração para ele. Ele respeita, o único que ele respeita é nós. Ele não respeitou o mar, ele abriu o mar. Quando Israel chegou, aquele mar na frente, o mar olhou para ele assim, viu ele, o mar abriu. Agora, quando nós olha para ele também, aí é nós que tem que abrir. O mar abriu quando olhou para ele também. Está entendendo? Se nós olhar para ele e aceitar ele, ele entra no nosso coração, porque Deus ele não quer ser só salvador nosso. Ele não quer ser só curador nosso. Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Ele quer ser Senhor, ele quer ser o dono nosso. Ele é o dono. E às vezes nós não deixamos ele entrar. Mas ele entra, faz uma limpeza primeiro, como a gente estava falando do batismo, do sangue. Ele faz uma limpeza no terreno para depois ele vem e habita. Aí a coisa muda. Deus te abençoe, irmão. Vai com Deus. Bom domingo aí, tem o culto à noite. Que Deus abençoe cada irmão mesmo que está em casa, né? Eu creio que tem a hora certa, as coisas.
E Deus vai fazer a obra, viu? Vai fazer a obra. Eles foram abençoados? Graças a Deus.